Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos. A formação do mundo cerebral. E esse aqui é o complexo maravilhoso do corpo humano. Todo complexo é maravilhoso, mas esse ainda pouco desvendado, né? No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais, mostrando-se ainda muito reduzidos nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o arqueduto de Sylvius, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual. O centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rinoncéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis, para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas da espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Vamos traduzir isso aqui? Bom, é muito interessante o André Luiz nos falar aqui a respeito do lobo parietal. Eu até quero ver aqui no dicionário dos vocábulos, né, do André Luiz. Ele fala aqui dessa região do parietal, né? O parietal aqui é referente à região de dois ossos que formam as paredes superolaterais do crânio, tá? Então vamos imaginar aqui assim. Vou fazer aqui, né, gente? Parecido, não tá? Um girino. Então aqui nessa região mais ou menos
fica o lobo parietal. É interessante ele falar a respeito disso. Há alguns anos atrás, estudiosos, né, psicanalistas, psiquiatras, estudando essa questão da fé, observaram a seguinte situação: cada pessoa numa religião, quando ela se coloca na sua oração da sua religião, ativa determinado região do cérebro, tá? Então aqui, vamos imaginar, né, o nosso cérebro aqui. Então o que eles viram aqui? Que quando, por exemplo, a pessoa protestante ora, ele entoa seus hinos, acionava uma região do cérebro, isso tudo com equipamentos, tá? De precisão, observando isso. Aí o católico fazia a sua oração, ativava uma região do cérebro, uma outra. Aí o budista fazia a sua oração, a sua meditação, ativava uma outra região do cérebro, cada um de característica conforme aquilo que ele adorava, da forma. Então, se eu cantava, era de uma região do cérebro. Se eu fazia da oração, uma região do cérebro, cada um ativava a sua. Mas tinha um local do cérebro que, comum para todos, quando oravam ou entoavam seus cânticos, essa região parava de funcionar. Essa região é o chamado lobo parietal, que era comum para todos. Esse lugar parava. Então, o que eles detectaram e chamaram esse local? O ponto de Deus no cérebro. Ou seja, é aquele lugar que nos coloca ligados ao espiritual, que nos desassocia. Quando ele para de funcionar, nós nos desligamos do mundo físico e nós então entramos para o que nós chamamos de espiritual. Por isso, chamaram de ponto de Deus no cérebro. Então, vejam bem que o André Luiz está falando aqui desse ponto de formação. Nós vamos conhecer aqui, nesta base, a pineal. Aqui ele já começa que a pineal, né, fica aqui nessa região, epífise, que para nós é justamente aquela região do cérebro ligado aí mais ou menos nesse ponto, que é o que nos liga à divindade. É ali que parte os reflexos do nosso pensamento. E é aí que onde funciona também o que nós chamamos de mediunidade. Há uns anos atrás, um amigo meu iniciou a sua carreira acadêmica na psiquiatria e partiu dentro da psiquiatria para a parte de exames, né, de radiológicos, aquela coisa toda. E na faculdade, eles fizeram a dissecação da glândula pineal de um médium. E o que eles encontraram? E a glândula pineal, nesta base aqui, ela é considerada do tamanho de um grão de arroz, mais ou menos. Dissecada essa pequenina glândula, se depararam com uma coisa extraordinária, isso deles, estudando na faculdade. Ela tem cristais dentro, cristais de quartzo. Os mesmos cristais de quartzo do relógio, os mesmos cristais de quartzo que dá o sinal do avião. Então eles observaram que pessoas que não têm uma sensibilidade chamada médium têm menos cristais.
A pessoa que nós chamamos de médium tem mais cristais na pineal. Então nós vamos entendendo que isso é uma construção dos séculos, dos milênios. Foi colocado ali ao acaso? Apareceu do nada? Então, não foi uma construção do acaso, e por isso André Luiz, ele vem falar disso aqui no cérebro, dessa formação que já começou, que é o nosso princípio da mediunidade, lá atrás, na sua formação. Então aqui nós já temos, na formação do mundo cerebral, os primeiros sinais, os primórdios do nosso mecanismo, que mais tarde nós vamos chamar de mediunidade. O nosso arcabouço, talvez a nossa pequena glândulazinha lá, que já vai dar hoje para nós o que nós somos, a nossa formação espiritual. E a nossa ligação com o nosso mundo espiritual. Está claro isso aqui, gente? Ok? E ele diz aqui para nós, olha que interessante, né? Já aqui, né, olha, em semelhante fase na forma espiritual. Por que em semelhante fase na forma espiritual? O centro coronário do psicossoma futuro. Por que ele diz isso para nós? Em forma, o centro coronário. Qual que é o centro coronário em nós? Onde está ele? Kate, qual que é a função do centro coronário? Tá. Nos ligar e captar energia do alto. Nos ligar e captar energias do alto, mas o que mais que ele faz? Ele vai, vamos dizer assim, botar todos os outros centros de força na rotação correta, fazer tudo o que for necessário para que ele fique energizado. Então, olha, então traduzindo aqui o que a Cida está falando para nós. O nosso centro coronário é o nosso centro distribuidor. Vocês já viram na empresa centro distribuidor? Já viram isso? O centro coronário é o nosso centro distribuidor. Então, ele é o nosso centro principal de alimentação. E ele é distribuidor para onde? Para quais outros núcleos? Vocês já viram isso, gente, isso não é prova. Os outros centros de força. Então, ele aqui alimenta todos os outros centros de força. Ele que alimenta os outros, faz eles funcionar e equilibra eles. Então, ele é um centro distribuidor para os outros. Então, aqui o André Luiz fala que nessa fase, na forma espiritual, o centro coronário do futuro psicossoma. O que ele quer dizer? Por que na forma espiritual? Onde estava sendo elaborado? No perispírito. Lá em Missionários da Luz, o André Luiz nos fala que os centros de força estão na superfície, na periferia do perispírito. Então, como que é o nosso perispírito mesmo? Essa matéria parece difícil, mas não é, viu, gente? Vamos lembrando só, tá? Vamos rememorar aonde está o nosso perispírito? No corpo e espírito.
Envolvendo o corpo. Aonde mais? Pode responder errado, não tem problema. Se for, não tem problema, não se sinta envergonhado de falar qualquer coisa. Fale. Na mente? Na mente não é. Onde está a outra parte do nós? Está em 3 partes muito importantes. Em nós, né? Porque o perispírito pertence aqui a nós, né? O espírito, ele é meu corpo. Ele é o corpo de cada um de nós, que liga a gente ao corpo físico, não é assim? Então, aqui no envoltório, que nós chamamos de aura, é a exteriorização do perispírito, que está aqui, né? Nos envolve. Na corrente sanguínea, e onde mais? Nos órgãos e nas células do nosso corpo físico. Impregnados nos órgãos e nas células. Aí está o nosso corpo espiritual. Por isso que ele nos liga aqui. Ora, então, se o centro coronário pertence ao perispírito e não ao corpo físico, então é natural que ele seja propriedade espiritual, não é isso? Ok? Então ele é uma propriedade do perispírito, porque o centro de força, como André Luiz nos diz, está na superfície, na periferia do perispírito, que é o que alimenta. Agora, ele diz aqui para nós, o centro coronário do psicossoma futuro. Então, o centro coronário, o que é psicossoma? Perispírito, muito bem. Olha que bacana, tá vendo? A gente tem que ir interpretando. Então, o psicossoma é o perespírito. Tiramos juntos. No trabalho daqui, você fala muito, tem espectro, isso? Espectro astral? É o perispírito. É uma parte dele. A outra parte é o espírito. É porque a gente tem vários corpos. Porque o perispírito é aquele que, quando a homeopatia, ela trata o perispírito. Isto. E jogar para jogar no corpo físico. Isto. Então, porque, explicando o que a Terezinha está dizendo, as nossas quintas-feiras, agora já faz um tempo, nós estamos fazendo cirurgia à distância. Então, claro que tudo controlado pela equipe espiritual. Então, nós fazemos o pedido. Então, tem pessoas que de cidades, né, de outras cidades, que tem nos escrito. Então, a gente pede, passa as orientações para a pessoa da orientação, da oração naquele momento, como vai ser o comportamento mental da pessoa, em determinado período. Então, nós trazemos o nome dessa pessoa para a oração. E aí, às vezes nós trazemos mais pedidos, mas eles vão trazer aquilo que está preparado. Então a pessoa, o espectro astral da pessoa, ele é trazido aqui. O que é o espectro astral? Uma parte ou irradiação do perispírito dela. Ele não é o perispírito integral trazido aqui, mas parte dele, mas que dá forma à pessoa e que interfere no perispírito. Então,
a pessoa, ela passa pela cirurgia, então todos participam das vibrações, a gente vai direcionando o que os espíritos estão fazendo, né? E as pessoas acompanhando com as suas vibrações. Então hoje nós tivemos aqui, por exemplo, a Carolina. A Carolina estava internada, né, no hospital, se não me engano era São Lucas. Ela fez uma cirurgia, estava em tratamento de sábado aqui com a gente. Ela passou por uma cirurgia de endometriose. E ela tinha um problema de endometriose grave. E essa endometriose estava enrijecendo, né, a parte uterina dela, uma parte uterina dela, ela já estava perdendo. E do intestino também. E aí, ela passou pela cirurgia da endometriose, mas na cirurgia da endometriose teve uma complicação. E aí ela teve uma perfuração do intestino. Nessa perfuração do intestino, deu uma inflamação, então ela estava num quadro meio delicado. Então, na quinta-feira retrasada, não sei se é quinta agora, na outra, até então ela estava com um quadro delicado, aí ela nós fizemos aqui todo o trabalho, foi feito o trabalho em favor a ela, a cirurgia espiritual. Na sexta de manhã, no exame dela, já houve uma reversão muito grande. No sábado, realmente o quadro dela havia invertido todo. No domingo ela veio para casa. Né? Então, de que forma? Através disso, tá? Através de uma parte do corpo espiritual que é trazido, aonde também estão todos os reflexos dos órgãos do corpo físico, que na verdade são tratados, é onde nós identificamos, mas a pessoa não está passando, entre aspas, pela cirurgia aqui, nós estamos irradiando para que seja feito lá. O que nós estamos fazendo aqui é irradiando naquele espectro, e espectro é isso, né? Uma silhueta que nos é trazido para que a gente possa acompanhar o processo em vibração, para que aquilo seja feito no perispírito lá. Então, o atendimento é feito à distância, né? Então, isso tem dado alguns resultados extraordinários aqui, né? Há quantos anos atrás eu estava com a cirurgia marcada. E aí uma amiga minha me deu um papelzinho do centro do Rio de Janeiro. E eu escrevi. Quando eu voltei no médico não tinha mais nada, não precisei fazer a cirurgia, graças a Deus. Eu escutei de uma pessoa uma vez que foi feita em Franca uma cirurgia espiritual no avô dela. E eu avô estava em outro país, ele não podia pegar o avião para vir. Para fazer a cirurgia espiritual, um dos filhos cedeu o próprio corpo para o médium usar o próprio corpo. Então eu fiquei bem confuso quando a pessoa me explicou isso. E fui um pouco atrás. Eu já ouvi falar alguma coisa desse gênero, de utilizar o corpo de um terceiro encarnado para fazer a cirurgia de uma pessoa que está longe? Em verdade não é o empréstimo do corpo, acontece que é o estado mental. Então, por exemplo, o filho, vamos imaginar, veio e intercedeu pelo pai, o pai está lá no outro país. E aí é que entra aqui a evolução em cérebro-mente. Então, quando a pessoa, que o filho se colocou em vibração para o pai, ele se conectou, liga ele lá diretamente, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está irradiando para lá. Então, ele sabe aonde o pai está. Então, ele irradia as vibrações e o que faz?
o pensamento canalizado dele e o pensamento dos outros canalizados vão atender lá. Então, é como usar um pensamento de ponte, tá? Então, o atendimento é feito para a pessoa lá. Ele não tem como me atender aqui. O meu espectro tem uma situação, o outro tem outra. Então, o que nós vamos fazer é irradiar para aquela pessoa lá, utilizando os dois juntos em pensamento. Lembra Jesus, onde houver dois ou mais em meu nome, eu ali estarei? Não é que Jesus vai estar lá, ele está falando da força psíquica que tem mais pessoas vibrando juntos, que é o que a gente faz aqui na quinta-feira. Então, às vezes, a pessoa, ela vem, por exemplo, aqui no centro e traz a roupa de alguém, de um familiar, para tal passe. A roupa, ela recebe magnetismo, lógico, porque ela está impregnada do magnetismo de quem usa, na verdade. Bom, mas aí o que nós dizemos para a pessoa? Pensa naquela pessoa. O que nós estamos fazendo nesse momento? Canalizando energias. Canalizando energias pelo pensamento dela para aquela pessoa. Em As Obras Básicas, nós não vamos ver os espíritos superiores dizendo que o pensamento é tudo. Tudo funciona no pensamento. Tá? Então, tudo, na verdade, se movimenta pelo pensamento. Então, este arcabouço que nós temos aqui, chamado cérebro, é através dele que eu manifesto as energias onde eu me movimento no físico. Então eu consigo, através do pensar, movimentar as energias cerebrais que estão ligados ao planeta que eu vivo. Vejam isso, como que funciona. E funciona. A gente tem que estar receptivo em casa também, né? Porque eles me mandaram uma carta, lógico, carne, fazer preces. A hora que ia ser cirurgia, eles passaram a hora para eu me recolher e ficar em prece. Lógico, porque eles estão lá canalizando o pensamento para você. Estão com seu endereço, estão canalizando para cá. Então, estão dando um endereço aos que trabalham nesse setor. Então, a pessoa vai se deslocar até onde você está. Tá? Por isso que a pessoa tem que estar parada. Não adianta eu querer a cirurgia e estar passeando por aí, né, gente? Aí não tem milagre nesse negócio, né? Não acontece. Antes disso, nós tivemos um pedido de um rapaz de Minas Gerais. Ele tem 15 anos. Aí ele ia fazer uma cirurgia. Na verdade, ele ia prestar concurso para a Marinha. E ele tinha que passar por uma parte que é teste físico, e para entrar nas Forças Armadas tem uma questão de a perna, porque normalmente nós temos uma perna menor do que a outra, não é isso? 1 centímetro, só que lá é aceitável somente, me parece, até 5 centímetros de diferença, uma coisa assim, me parece. Hã? É, uma coisa assim, tá? E ele tinha alguns centímetros que a perna era maior, e isso estava dando para ele um desconforto, inclusive dores na coluna, quando ele fazia exercício, né? E passava a ter dores fortes na coluna. Então ele estava com medo dos testes físicos de não passar, de ocasionar as dores, porque toda vez que ele fazia um pouco mais de esforço, ocasionava as dores, e ele estava com essa também, uma curvatura na coluna. Aí ele fez o pedido, né, através de uma pessoa, e nós fizemos o mesmo processo, né? Enfim, depois aí eu entrei em contato com a mãe dele, mantive contato com ela,
ele teve o retorno dele ao médico e vamos imaginar assim, se fosse 5 centímetros, ele estava com 3, que havia organizado a perna. Ela me perguntou, mas o que fez? Esticou a perna dele? Falou, não, endireitar a coluna dele. Né? Porque estava com escoliose na coluna. Então, na verdade, eles não vão lá esticar a perna, eles organizam a coluna e colocam a coluna no lugar. Entender o mecanismo? Por que nós estamos falando isso? O que tem a ver isso com evolução e cérebro? Pensamento. O cérebro é o arcabouço do pensamento do espírito. Olha que ele fala aqui. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se. Por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. Tudo funciona no pensamento. Então aqui, neste arcabouço do cérebro, começou a se formar o berço, aonde o espírito se ligaria para poder trabalhar, para poder exercer os seus estados vários. Agora, olha aqui que ele fala dos estados mentais diversos, ou seja, para a sua vida, para a sua relação, para a sua manutenção, enfim, para tudo. Nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade. Esses cristais, eles podem ser hereditários, porque a gente, ou não, então já vem na mesma família pessoas para, vamos dizer, trabalharem juntas. Então elas já trazem esses cristais. Os cristais são determinados no projeto do corpo físico no mundo espiritual, de acordo com aquilo que eu vou eleger de trabalho na Terra, de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu vou precisar exercer. Então ele já agora, por que nós viemos junto com pessoas semelhantes? Porque nossas tarefas são semelhantes. Mediunidade não tem hereditariedade. A gente vê na família toda, a mãe é médium, os filhos são médiums. Por que será que isso acontece, hein? O grupo familiar que assume compromissos idênticos na mesma cidade, no mesmo grupo de pessoas, para provavelmente um ajudar o outro. Logicamente, eles assumem objetivos em comum, né? E acontece que um vai arrastando o outro, um vai ajudando o outro, né? Mas e aquele que nasce na família, de repente é um peixinho fora d'água? De repente assim, vamos falar assim, ó, só você na sua família se destaca na mediunidade, e aí? Faz que nem o Chico, obrigada e ele passa a constituir, na verdade, uma oportunidade de você ajudar os outros que estão com você. E é o seu desafio, permanecer no seu caminho sem se dobrar aos outros, mas amar os outros e carregá-los com você, fazer algo por eles. Né? Então,
prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente. O que é mediunidade consciente ou inconsciente mesmo? Ele acompanha tudo aquilo que é transmitido através do seu pensamento. E o inconsciente é aquele que cede lugar ao outro para se apropriar de todas as suas faculdades, né? Então, ele não acompanha conscientemente, ele acompanha a parte. O médium inconsciente, ele pode cercear uma comunicação mediúnica através dele? Não? Pode? Vocês já observaram que quando vocês se colocam o corpo para dormir, que de repente, em qualquer situação, acordam repentinamente, não sabe por quê? Acorda de uma vez? Vocês sabem por que isso acontece? Por que, Mauro? O perigo você está passando. Algum perigo se aproximou do seu corpo, que está descansando, e você volta imediatamente, porque você sente isso de onde você estiver, a qualquer momento. Por isso pode dormir à vontade, não precisa ter medo, viu? Pode pôr a cabecinha no travesseiro e pode ir embora, pode dormir aonde você estiver. Qualquer perigo que se aproximar do seu corpo, você volta na hora para defendê-lo. Mas esse tipo de defesa acontece dos dois lados, né? Não só na parte física, mas também na parte espiritual. Logicamente. Porque às vezes a gente acorda e sem nada acontecendo, né? Não, mas é nesse sentido mesmo. Qualquer pessoa, seja encarnado ou desencarnado, que se aproximar do seu corpo físico, você volta imediatamente para protegê-lo. Assim é na mediunidade inconsciente. Você emprestou, mas de longe você é guardião do seu corpo. Você pode até, tem gente que vai passear, deixa o corpo e vai, mas de onde ele está atento ao que está acontecendo com o corpo dele, como está sendo usado. E ele volta a qualquer momento, interrompe aquilo que está sendo feito através dele. Tia, mas existe a mediunidade totalmente consciente? Totalmente. Porque eu pelo menos é assim, acabou, eu saio daquela porta ali, enquanto eu estou aqui eu lembro, mas eu saio eu não lembro. Isso é o que a gente pode chamar de semiconsciente. A gente vai, depois esquece a maior parte, mas o inconsciente não lembra de nada mesmo, não. Para ele passou em branco. A gente está só com o aberto assim, né? A gente tenta mover o que não consegue. O que é? Será que esse é o mecanismo que o espírito ainda não se integrou totalmente ao corpo, né? Então, como ele não se integra totalmente, ele fica nos dois estados, físico e espiritual. Então, ele não consegue movimentar o corpo. É um estado natural. Viu? Você está dormindo, você quer voltar para o corpo, né? Você percebe que você não está no corpo, você quer voltar e você não consegue voltar na hora que a gente quer. É um estado assim natural, né? Porque a gente não consegue a integração momentânea com o corpo. Então a gente às vezes faz esforços, mas não está conseguindo ainda essa conexão. Mas um bom mecanismo é usar a prece, viu? Se a gente usar a prece, a gente se conecta ao corpo novamente. Porque é um mecanismo, quando a gente ativa a prece, nós ativamos o nosso mecanismo de ligação mente-cérebro.
aí a gente consegue se reintegrar de volta. Tá? Os espíritos, é que eu não lembro se alguém que for da área da saúde pode até relembrar, né? Acho que tem uma doença, não sei se é uma doença, um distúrbio, acho que chama pânico do sono, pânico. Eu sei que a pessoa ela acorda, mas o cérebro não é descompleto, então ela vê alucinações, ela acha que ela está morrendo e dura por se deixar por horas. É verdade, é uma denominação dentro da medicina para descrever isso que a gente está falando aqui agora. O mecanismo é simples. Quando a medicina começar a compreender esse fator do sono, que o espírito sai, o corpo dorme, mas o espírito não dorme, que ele se desloca e fica preso pelo cordão, né, chamado cordão de prata, o cordão umbilical com o corpo, e que ao nos distanciar do corpo, na hora que a gente está, normalmente é quando a gente está retornando que mais acontece. Porque quando a gente está saindo é um pouco mais lúcido, a gente só vai saindo. Agora, quando está retornando, a gente às vezes se aproxima do corpo ou por alguma razão, seja por questão nossa, de algumas perturbações espirituais, ou seja, pelo que for, a gente não se reintegra ao corpo, então nós ficamos ainda no mundo espiritual, nós estamos do lado espiritual. E aí nós ficamos nesse momento com uma visão física, porque nós estamos já próximo do corpo, ou não. Às vezes eu ainda não consegui, não comecei a me conectar no corpo ainda, então eu estou com visões tenebrosas de cá. Então, ali eu estou vendo a minha realidade espiritual ou os meus fantasmas espirituais, o que eu tenho medo. E não consegui conexão com o corpo ainda. Então, quando a gente vai adquirindo esse adestramento, essas coisas vão parando de acontecer, a gente vai começando a ser rapidamente, mas isso assim, não acontece muitas vezes, é que acontece um período na vida das pessoas. A maior parte da nossa reintegração no corpo é inconsciente. A gente volta e simplesmente voltou, não sabe como se conectou no corpo, mas volta. Tá? Mas a gente está em algum lugar, fazendo alguma coisa, e que quem está ali não pode ver a gente. E talvez por um descuido de pensamento da gente, eles nos vê, quando nos vê nós estamos no corpo na hora. Volta. Seria como que um abrigo, como que eu vou dizer, o refúgio. O corpo é um refúgio para o espírito. Por que a gente às vezes volta correndo para o corpo, principalmente se nós sofremos uma perseguição no mundo espiritual? Quando a gente mergulha no corpo, perdem o nosso rumo. Então o corpo, ele é para nós o nosso refúgio. É onde a gente se esconde. A gente está no mundo espiritual, a gente é reconhecido. São. Dimensões diferentes. São, totalmente. Tá? Então, terminando aqui, né, prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam, se ligam, se comunicam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, porque é a única forma que nós temos de nos comunicar, se estivermos na mesma faixa vibratória. Tá? Para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus. Então, mediunidade, gente, vamos trazer aqui para nós, a mediunidade é um fenômeno natural nosso. Quando a gente olha isso aqui, na verdade, a mediunidade não é uma coisa sobrenatural, ela é natural nossa. Faz parte da nossa evolução, faz parte de todo esse complexo nosso aqui, porque é a nossa forma de comunicação entre
os espíritos, não tem outra forma de ser, né? Quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior. Ou seja, então nós vibramos na mesma faixa de uns com os outros, mas se o nosso estado vibracional cai, se nós alimentamos ideias de vibrações inferiores, nós vamos nos conectar a quem? Aos que pensam da mesma forma, as que estão na mesma faixa vibratória inferior, tá? Ou de natureza vulgar. O que é de natureza vulgar? Não é vulgar no sentido de vulgaridade, comum. Então, eu vivo na Terra. Com quem que eu vou me ligar na minha faixa vibratória se todos os meus interesses só forem as coisas comuns do mundo? Se a minha preocupação com o divino e o belo não faz parte da minha vida? Entende? Por que as pessoas vivem na maior parte das vezes na materialidade? Se alimentam da materialidade? Por causa da natureza comum em que nós nos colocamos. Em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Esse mecanismo, que também nos parece que é doloroso, mas é a forma que nós temos de nos retratar uns com os outros. E aí, nós vamos falar sobre isso um pouquinho semana que vem, que já nosso momento já está passado. O que é isso de nós nos ligarmos dessa forma e nos retratarmos uns com os outros na nossa jornada ascensional para Deus? Então, às vezes nós achamos que nós estamos em prova, castigo, ligados nessa ou naquela situação como prisioneiros e na verdade não estamos, nós estamos nos ajustando uns com os outros, afinizando uns com os outros. Entendido isso? Tudo certo? Pelo menos nessa parte? Claro que a lição é muito mais profunda, né? Do que isso. E nós não vamos nos atrever a entrar na profundidade dela. Mas dentro desse aspecto, ficou inteligível para todos o nosso processo de envolvimento do mundo cerebral? Ok? Então tá bom, semana que vem eu faço as perguntas. Tem que deixar passar uma semana para fazer as perguntas, não é verdade? Mas por favor, não deixem de vir que é brincadeira. Não vou fazer perguntas, né? Isso é feio fazer com os outros, eu não faço isso. Mas já quero começar a divulgar para vocês, no dia 3 de novembro, nós estamos organizando, eu e o Renan, depois com mais a participação de vocês, quem desejar, o Domingo Ovipana. O que é isso em verdade? É uma técnica, na verdade, de equilíbrio mente e corpo. Isso tudo que nós estamos estudando aqui, um pouquinho na prática, respiração, limpeza mental, dos detritos mentais, organização, mente e corpo, equilíbrio dessas duas partes. Então, nós vamos ter um domingo com essas atividades e também com as informações desse nível. Para quem desejar participar, vai ser dia 3 de novembro, vai ser das 9 às 4 da tarde, lá no Terracota. Então, não paga nada, viu? Depois dessa semana eu vou dar a inscrição para quem quiser participar conosco. Aí a gente vai passar as instruções do que precisa levar somente, né, para seu uso próprio lá. E depois a gente só vai falar da colaboração com a alimentação. Como é uma alimentação vegetariana, então nós vamos pegar a colaboração só para compor a alimentação lá, tá bom? Que na verdade é uma pessoa que também trabalha lá, que vai fazer a refeição lá pra gente. Mas vai ser um momento muito bacana, muito interessante.
É o momento de fazer a prática disso que a gente está estudando aqui, para quem quiser participar. Então vai ser um momento juntos de aprendizado. Aí eu vou colocando para vocês depois os detalhes, tá bom? E as inscrições.